Liege? E que você levantou a mão. Daisy também? Fiquem à vontade. Pro, tá escutando? Perfeito. Eu só uma dúvida, assim, não sei se cabe a você responder, mas a Hum. dúvida que eu tenho é o fórum. Há uma quantidade que eu preciso comentar, que ali tem muita gente simultaneamente. Eu comentei algumas pessoas, mas eu fiquei com dúvida se tem quantidade No referente fórum da semana 1, da você tá semana 1, falando? porque agora está vindo um monte de outros. Aí eu não sei se Hum. aquilo que eu comentei está adequado ou preciso de mais. Não, tá tudo certinho, tá? Na verdade, é um comentário e uma interação com o colega. Então você já Ah, tá. contemplou esse tipo de coisa. O que está acontecendo dessa enxurrada? A gente deixou mais um momento aberto, tá? É até interessante a gente tirar essas dúvidas também, mas os tutores podem instruir vocês nesse contexto também, tá? Mas é mais no sentido de, como muitas pessoas tiveram problemas de acesso durante essa primeira semana, alguns problemas com o e-mail institucional, acesso na própria plataforma do ambiente virtual, né? Então a gente botou um pouquinho mais para frente, né, os prazos para poder contemplar todo mundo, pelo menos nessa primeira semana. Então, por isso que de vez em quando vocês estão aí sendo surpreendidos por uma enxurrada de novos comentários e novas levas, tá? Mas não se preocupem não, né, que os tutores já estão também avaliando o que já tem sido feito e contemplando os novos cursistas que estão chegando aí no Divididos por Polos, tá bom? Então a interação é uma só, já tá bom, né? Aí eu Isso. fiquei preocupada, porque eu faço uma pós em outra e a outra preciso comentar de todos. Eu falei, se eu comentar em todos, eu vou dar doideira, Não, porque cada dia vem não mais dá coisa, tempo. mais coisa. Eu falei, meu Deus do céu. Porque se você precisasse fazer isso, iam ser pelo menos 300 comentários. Então, assim, não, nem se Então, preocupe, né? uma loucura. Nem se preocupe. Não, enquanto a isso, e a gente vai, qualquer coisa, questão de prazo, dificuldade de acesso, minha gente, fiquem à vontade para vocês entrarem em contato com os tutores também, e a gente avalia internamente essa questão de prorrogar o prazo, caso seja necessário, enfim, né? Então, sempre interessante a gente manter essa comunicação horizontal nesses reclames do plim-plim aí, tá? Mas no caso da atividade, né, que é uma tarefa avaliativa, por exemplo, da semana 2, que é referente a essa aula da Porquê Cultura Digital, né, na verdade, ele uma atividade avaliativa que não é pedaço de um fórum, né? Então, é uma tarefa avaliativa ali que tem os passos, os requisitos para serem, enfim, né? Com alguns critérios de correção. Então, até agora, até segunda ordem, não existe uma revisão de prazo, mas caso isso seja, né, realmente necessário, diante dos números, tá? Vocês fiquem à vontade para, enfim, socializar esse tipo de coisa e a gente vai analisar internamente, dando esse retorno o mais rápido possível para vocês, sem falta, tá bom? Então, porque geralmente, como as semanas didáticas, né, como a sua disciplina dura mais ou menos um mês, elas vão começar, por exemplo, numa segunda-feira e vão fechar no domingo. Então, o prazo da disciplina é aquele mesmo, né? Então, com raros momentos emergenciais, né, com uma questão de acesso, então fica mais ou menos essa dificuldade, né? Então, é até interessante, porque apesar de ser uma semana corrida, né, ao mesmo tempo vocês não têm, até então, disciplinas do mesmo curso, pelo menos, né, acontecendo simultaneamente, né, para cada uma ter o seu processo aí, né, individual com o devido tempo, com a carga horária alinhada à matriz curricular e ao PPC do curso. Né? Mas enfim, a gente vai conversando e alinhando essas estruturas. Belezinha? Então, dito isso, o que eu queria conversar com vocês hoje, tá? Eu vou aqui tomar a liberdade de apresentar minha tela, e por gentileza, me confirmem se vocês já conseguem ver. Bom, então, basicamente, né, minha gente, essa semana 2 ela trouxe algumas discussões para a gente, né, centradas aí nesse tema de por que cultura digital, né? Então, como eu estava dizendo, para mim, pessoalmente, enquanto pesquisador e estudante também dessa mesma temática, né, essa é uma temática para mim que ela é muito fascinante, né, e muito relevante para a gente entender de fato como a educação profissional e tecnológica, a EPT, né, ela pode se beneficiar dessas transformações culturais e tecnológicas que a gente vivencia no mundo digital. Então, o nosso foco, pelo menos nesse recorte que eu quero trazer para vocês, também dialogado e reverberado no restante dos materiais complementares e adicionais, será especificamente nas TDICs, né, que são as tecnologias digitais da informação e comunicação, e como elas necessariamente impulsionam ou podem impulsionar a construção de narrativas transmediáticas, né, que mais para frente a gente fala um pouquinho do que é isso, né, posicionando aí então a nossa sociedade
os indivíduos dessa sociedade como protagonistas aí na criação e no consumo de narrativas no geral. Além disso, a gente vai debater um pouquinho como essas interfaces digitais elas podem transformar o ensino e a aprendizagem na EPT. Então, a gente se prepara aqui para um encontro cheio de reflexões e algumas trocas de ideias que podem ser bem relevantes para essa nossa construção ao longo do curso, tá? Então, diante disso, uma coisa que eu quero trazer aqui, né, é literalmente, é impossível a gente falar de por que cultura digital e não necessariamente deixar de contemplar, né, essas novas tecnologias interativas. Então, se a gente começa falando sobre as CDICs, né, essas tecnologias digitais de informação e comunicação, que elas impreterivelmente, né, representam aí uma evolução do que a gente tinha como as TICs de antigamente, né, as tecnologias da informação e comunicação, que não foram extintas, óbvio que não, mas estão aí coexistindo com essa nova categorização, né, com esse novo carimbo aí que outras tecnologias e formatos e interfaces estão recebendo, né. E essas tecnologias não apenas são chamadas de TICs, eu estou trazendo foco para elas, não apenas porque elas ampliaram a comunicação, mas também porque transformaram profundamente, inclusive, né, a forma de como a gente interage com o mundo. Então, com as TDICs, cada um de nós, a gente se torna, né, protagonista na criação de um conteúdo digital. A partir do momento, né, que você, óbvio, mais uma vez, assim como na semana 1, né, na nossa aula 1, as questões de acessibilidade à parte, hoje em dia todo mundo é um criador de conteúdo em potencial, para o bem ou para o mal, né? Então, a partir do momento que a gente consegue fazer informação, produzir, sermos e estarmos no ambiente digital, a partir de alguns cliques de uma maquininha, um dispositivo que a gente tem no nosso bolso, por exemplo, né, isso coloca, né, a gente meio que como um agente multimídia desse processo. Por quê? Porque com as TDICs, cada um de nós, a gente se torna protagonista da criação desses conteúdos, porque antes a comunicação era muito mais linear, né? Poucos produziam, muitos consumiam, e agora todos nós somos agentes multimídias, né? O que faz com que a gente contribua aí para um fluxo dinâmico e participativo de informações, né? Então, isso é muito, muito bacana para conceber, né, essas possibilidades, né? Inclusive na educação, esse protagonismo ele é essencial, né, porque ele coloca o estudante ele no centro do processo de aprendizagem, ele deixa de ser apenas ali um receptor, passa a ser um criador, também um colaborador, né, interagindo aí de forma ativa com o conteúdo e com os outros participantes nesse processo educativo também. E essa dinâmica ela traz muitas oportunidades incríveis aí para a gente personalizar o aprendizado, né, e torná-lo mais significativo mesmo, tá? É uma coisa interessante porque eu analisando assim esses paradigmas comunicacionais, né, nesse contexto de emissor, receptor, mensagem, quem faz o conteúdo e para quem, né, por exemplo, independentemente da comunicação ou da educação também, a gente aceita, fulano de tal é um espectador, né? Fulano de tal é um internauta, fulano de tal é um leitor. Só que hoje em dia a gente tem tanta multiplicidade nessas mídias e as formas que a gente consome, que a gente fica até meio trocando o olho, né? Com tanta informação que a gente tem hoje na contemporaneidade, que é muito fácil a gente simplesmente falar que nós somos uma audiência potente, porque a gente pode ser tanto espectador, quanto internauta, quanto leitor, quanto ouvinte, tudo junto e misturado ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente passa a reconhecer essa possibilidade, que faz parte do nosso contexto social atual e contemporâneo, isso meio que pode abrir algumas portas, ao mesmo tempo que fecha outras, claro, né, para a gente conceber melhor como essa informação é trabalhada hoje em dia. Então, a gente fala de era de informação, a gente fala das novas mídias, desses novos formatos de expressão, né, mas ao mesmo tempo a gente tem o que se chama de uma cultura da convergência, onde a gente consegue estar num espaço digital, virtual, né, contextualizando a nossa vida no online, como a gente falou no nosso encontro passado sobre a plataformização da vida, né? Nesse contexto de imbricamento entre o que é real e o que é digital. E a cultura da convergência, ela vem justamente aí, né? Então, não sei se vocês já viram isso, mas às vezes você tem ali um programa de televisão que está falando ali sobre alguma coisa, faz uma reportagem bonitinha e no final, pum, quer saber mais? Vai lá no site, né? Então vai ter uma entrevista completa com fulano de tal. E aí a gente, de repente, estava assistindo um negócio na televisão, pum, quando a gente nota, já está ali no site do portal institucional de alguma coisa, de repente a gente vai para um link ali que é um podcast que um professor, né, participou ali na semana, e a gente, de repente, vai ali migrando e surfando em diferentes plataformas e possibilidades, consumindo um mesmo tipo de narrativa ou conteúdo digital que é seccionado em diferentes
formatos e plataformas, né? Então, essa multiplicidade e diferentes aí respiros de informação, né, é justamente o que faz, por exemplo, a cultura digital se, vamos dizer assim, reverberar, como se fossem os veios mesmo, as raízes, assim, né, no que a gente concebe nesse processo, tá? Então, isso nos leva, esse cenário, né, esse contexto atual, nos leva a conceber, de fato, o que a gente está querendo dizer com as próprias narrativas transmediáticas aí. Só um adendo, eu vi que Filomena colocou aqui no chat, né, a possibilidade de disponibilizar o material do encontro para nós. Sim, Filomena, na verdade, todos os encontros, assim, a gente só teve, está tendo o segundo agora, né, mas o anterior, assim que acaba, a gente já compartilha lá tanto a transcrição do texto completo quanto os vídeos com as apresentações, tá? Eles ficam todos lá em links, né, para vocês acessarem. Assim que ficar pronta a renderização do vídeo, a gente já coloca lá, né, no próprio ambiente virtual de aprendizagem. Então, caso você tenha perdido ali a anterior, ou queira consultar mais um vídeo, ele já está lá, gravadinho, né, direitinho para você poder consultar à vontade, tá bom? Então, simbora para a gente conversar um pouquinho mais sobre o que cargas d'água, né? Eu quero dizer o que a gente está querendo conversar, como tem lá nos textos complementares, o que é essa narrativa transmídia, né? O que é, o que faz uma narrativa ser transmediática ou não, né? Então, primeiro de tudo, quero dizer que essas narrativas transmediáticas, elas são aí umas grandes forças, né, da cultura digital na contemporaneidade. Mas, de fato, professor Caio, o que são essas narrativas, né? Então, as narrativas transmediáticas, basicamente, minha gente, são histórias que são contadas por meios de várias plataformas e mídias. Então você tem uma mesma narrativa, um mesmo contexto, que é reverberado, por exemplo, no formato de um filme, no formato de uma série, no formato de um jogo, no formato de quadrinho, podcast, até mesmo rede social. Como se cada mídia ou cada plataforma contribuísse com uma parte dessa história, né? Isso tudo, quando estão em mesma linha, né, no sentido linear, alguma coisa do tipo, elas enriquecem essas plataformas, esses recortes narrativos, enriquecem ali um universo maior, criando uma experiência que pode ser potencialmente mais imersiva ou até mesmo mais colaborativa com o público, né? E não necessariamente nasce no contexto da educação, mas é óbvio que a educação se apropria disso cada vez mais forte, né? Então, tem alguns pesquisadores das narrativas transmediáticas que costumam dizer que, rapaz, nas igrejas antigas ali, né, no início do cristianismo, quando se faziam os vitrais, né, que contavam as histórias da Via Sacra, por exemplo, né, ali já se falava, por exemplo, que, ó, a história do cristianismo, por exemplo, né, tanto assim, a religião no todo, a religião cristã nesse sentido, né, no Novo Testamento especificamente, né, falava que a Bíblia é um livro transmediático, porque você tem condições de ver a história da Bíblia pelos livros, mas também, né, é possível ser contada de formas diferentes, ou então adereços ou mais ideias ali pelas parábolas que estão representadas nos vitrais e afins. Então, assim, de muito tempo atrás já se dizia isso, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente traz para um contexto completamente ancorado no entretenimento, eu não sei se vocês lembram, né, vão lembrar, na verdade, que eu tenho uma memória muito seletiva para isso também, né, mas eu não sei se vocês lembram, tinha uma novela, né, e olha onde é que a gente vai para falar de narrativas transmídias, tá? Tinha uma novela da Globo, que eu acho que era da 2011, 2012, chamada de Cheia de Charme, né? E a Cheia de Charme, não sei se vocês, nem alguém vai lembrar se tem noveleiro por aí ou não, inventaram uma história de um grupo musical que chamava As Empreguetes, né? Então, para quem lembra das Empreguetes, as Empreguetes fizeram o quê? Elas participavam, né? Acho que inclusive era Isabel Drummond, Leandra Leal e Thaís Araújo, né? Eu lembro das três, era o trio. E assim, elas faziam parte de um grupo musical, mas elas tinham como personagens de uma novela, mas ao mesmo tempo, se você quiser entrar no canal do YouTube das Empreguetes, você tinha lá os clipes lançados de forma oficial. Conteúdos completamente complementares, trazendo e expandindo um mesmo universo narrativo. Parece balela, né, minha gente? Quando a gente vai falar assim, rapaz, a gente está falando de educação profissional e tecnológica e de repente o professor manda as empreguetes numa aula. Nunca pensei que eu fosse estar vivo para ver isso, né? Mas enfim, acontece de verdade. E é, na verdade, um grande exemplo desse contexto. Oi, Aldenora, pode falar. Professor, desculpa eu estar interrompendo, mas esse assunto que o senhor falando isso aí, o que mais. Agora, o assunto do momento é a questão do Pix, né?
que o povo, era cada vídeo, cada um tinha uma história diferente para contar, né? Isso. Aí eu lembrei desse, o senhor falando, né, que cada um, né, conta, e aí muita gente ficou preocupada, e muita gente, sabe, era tanto, sabe, assim, num grupo que eu estou aqui do bairro, onde eu moro, aí muita gente preocupada, disse que não queria mais mandar Pix para ninguém, ia pegar dinheiro só em espécie, aí o outro dizia, não vai ter mais dinheiro em espécie, sabe? E é complicado. E a informação caminhando meio torta para todo mundo, né? É um negócio sério isso aí. Inclusive, assim, trazendo esse contexto para Pernambuco, de um jeito ou de outro, né? A gente tem a personalidade aí de Gil do Vigor, né? Que é um economista, inclusive doutor em economia, né? Tanto na Universidade Estadunidense quanto também pela Federal de Pernambuco, foi uma pessoa que criou um vídeo ali falando justamente sobre essa informação, né? O que de fato está acontecendo numa linguagem de ciência mais acessível também, que eu acho super oportuna, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que tem gente que está ali disseminando essa informação de forma coerente, né? Pautada em realmente fontes que não são só Arial 12 ou Vozes da Cabeça, né? A gente tem aí, por exemplo, um monte de TikTokers propagando, né, uma grande celeuma e um grande medo aí, né, real, tá? E esse negócio de narrativas transmediáticas, minha gente, não fica muito para trás não, tá? Porque, se eu não me engano, né, e isso é só uma história à parte também para a gente entender o poder dessas narrativas transmediáticas, apesar de a gente estar falando aqui de empreguetes e do Pix, né, tem uma coisa muito importante para a gente sintonizar aqui. No final da década de 30, nos Estados Unidos especificamente, existia um radialista que era um ator de cinema também, que chamava, até escrever o nome dele aqui no chat, né, Orson Welles. E o Orson Welles era um grande radialista ali do tempo de ouro do rádio norte-americano, e ele resolveu pegar um livro de 1898 que chama Guerra dos Mundos, que é uma ficção científica, né, que saía nos jornais ali em tabloide, e era basicamente, tem filme disso e tudo, né, e é basicamente um livro de ficção científica que fala sobre uma invasão extraterrestre na Terra. Ele achou interessante pegar o livro um belo dia no rádio e ler trechos do livro, junto de uma ilha de edição, com efeito especial, né, de áudio naquela época, explosão, sirene, não sei o quê. E ele começou a ler o livro na íntegra. Em 1 hora de transmissão, quem abriu o programa de rádio, quem sintonizou ali o programa de rádio no início, que viu ele falando que ia fazer uma dramatização dessa obra, entendeu tudo, mas quem ligou o rádio no meio do momento, né, e viu, de repente os marcianos estão chegando, estão destruindo tudo, gente gritando, e explosão e não sei o quê. Minha gente, o povo estava tirando dinheiro no banco, viajando, arrumando mala para fugir. Criou-se uma celeuma absurda, né, simplesmente por recontar uma história que já existia através de outra plataforma. Era um livro que tinha aquele universo narrativo sendo representado pelo rádio, e olha o tanto de problema que deu. Teve gente que morreu, inclusive, nessa experiência. Tá? Acidente de carro, assim, foi realmente um momento muito crítico, né, e um marco aí da comunicação, né, pela radiodifusão, né, nas Américas, né, só para a gente entender esse contexto também. Mas no Brasil a gente também tem vários outros exemplos aí de narrativas transmediáticas, tá? Como esse universo das malas artes, né, ou alguns projetos educativos aí que integram, por exemplo, literatura, vídeos, games, né, para engajar aí alguns estudantes também. E na educação essas narrativas elas têm de fato um potencial enorme, né? Não apenas porque motivam e trazem esse dinamismo singular ali para os estudantes enquanto se há um protagonismo de consumo, né? Mas também porque permite, como a gente já conversou anteriormente, uma personalização desse aprendizado, né? Por exemplo, um aluno ele pode aprender um tema científico jogando um game, enquanto o outro prefere, por exemplo, assistir um documentário, participar de uma simulação digital, assistir uma palestra pelo YouTube, alguma coisa do tipo, né? Então essa diversidade de formatos é o que enriquece, né, ou pode enriquecer, na verdade, esse processo de aprendizagem, né? Então, isso acaba atendendo aí diferentes estilos e ritmos. Então, as narrativas transmediáticas são, de fato, né, uma interface dessa cultura digital, que são estratégias e dinamismos aí da gente transformar essa comunicação, essas informações, né, em formatos mais atrativos, mais dinâmicos, né, que podem evitar, né, ou podem ser pensados, né, a contrapelo para evitar aí um cansaço, naquela coisa toda, né? Então, é interessante a gente entender
esse contexto, né? Aqui já mandaram aí no chat também, a Monique, né, já falou, né, essa ideia da gente ter essa narrativa em diferentes formatos, né? Inclusive, essa primeira fotinha que tem aí, né, falou de Pokémon, de Pokémon, nesse jogo do Pokémon aí, mas na esquerda tem um jogo de criar cidades ali, né, que você simplesmente pode criar o galo da madrugada ali, para quem já passou um carnaval desse aí, né, para inventar, por exemplo, o que é o galo da madrugada no digital. Então se faz uma integração entre o real e o digital, ao mesmo tempo que isso aí tangencia, né, de forma multidisciplinar e interdisciplinar também, diversos outros contextos de estudos sociais, de história, de geografia, enfim, dependendo da intencionalidade pedagógica que a gente coloca. Ou então o próprio Pokémon, né, que Monique trouxe aí no chat também, como uma forma, inclusive, de ocupar o espaço público, né, ressignificar também esse contexto de forma em que a gente, né, acaba se tornando muitas vezes, apesar de seguranças e afins, né, turista na própria cidade, né, muitas vezes a gente vê em grandes centros aí isso acontecendo de forma mais exponencial, né. De todo modo, é literalmente esse formato narrativo em diferentes interfaces que permite aí que a gente crie novas acepções de mundo aí, né? Eu gosto de resgatar essa ideia de transmídia, apesar de uma cultura de convergência e afins, sob uma perspectiva bem freiriana, tá, minha gente? No sentido de ninguém educa ninguém, mas nos educamos uns aos outros aí, mediatizados por esse mundo. Então, por que não, né, nesse contexto de narrativas transmediáticas, consumindo o mundo à nossa volta por diferentes recortes, interfaces, dinamismos, né, e, óbvio, ramificações desse contexto também, tá? O que nos leva, por exemplo, a trabalhar um outro contexto que é primordial nesse sentido, né? Numa ideia de uma experiência, na verdade, com essas narrativas transmediáticas. Porque, vamos lá, se a gente vai pensar na experiência proporcionada por essas narrativas transmediáticas, né, elas nos colocam, mais uma vez, diante aí de um novo paradigma comunicacional. Então, com base nos princípios de Paulo Freire, como eu acabei de falar, ou até mesmo John Dewey ali na democratização da educação, a gente pode entender então que há realmente, de fato, uma relação de retroalimentação, né, entre o indivíduo e o ambiente digital. Ou seja, o ambiente digital transforma quem interage com ele, mas também é transformado por esse indivíduo. Ou seja, essa troca contínua é um dos pilares da cultura digital nesse processo. Além disso, as narrativas transmediáticas, elas são diretamente relacionadas a uma construção de memória e também de subjetividade, né? É o saldo do vivido. Aquilo que a gente experimenta no ambiente digital, por exemplo, contribui para os nossos processos formativos. Por exemplo, quando a gente interage com um jogo narrativo, a gente não apenas aprende algo novo, né, ou pode aprender algo novo, mas a gente também constrói, né, um significado ali muito pessoal a partir dessa experiência. Tá? Isso é muito interessante para a gente ver como ocorre na prática. Né? Então, esse saldo do vivido, esses processos formativos, né, é literalmente o que traz esse protagonismo estudantil desse processo educativo diante da cultura digital ser mais latente. Tá? E, ao mesmo tempo, claro, a gente não pode negar, né, que um outro ponto fundamental dessa discussão é o impacto das narrativas transmediáticas no desenvolvimento de habilidades e competências, né? Porque, por exemplo, na EPT, se a gente traz os holofotes completamente aqui para a educação profissional e tecnológica, essas narrativas elas podem ajudar os estudantes ali a desenvolver habilidades como criatividade, resolução de problemas, pensamento crítico, colaboração, né? Então, por exemplo, quando os estudantes, ou quando a gente propõe aqui, né, independentemente dos anos aqui, né, quando a gente propõe que sejam criadas as próprias histórias transmídias, né, ou participar de jogos interativos, os estudantes geralmente, né, pelo menos a minha experiência enquanto professor nesse contexto, experimentam situações que exigem aí uma tomada de decisão ou de trabalho em equipe, né, que são competências cada vez mais valorizadas, por exemplo, no mercado de trabalho. E além disso, o uso das TDICs aí no contexto educacional pode melhorar diversas outras questões tangenciais, como o letramento digital, né? Porque, por exemplo, prepara os estudantes aí para lidar com algumas exigências de mundo aí cada vez mais conectado e tecnológico. Então é muito importante que a gente entenda isso como um pilar estruturante importante, né? De todo o contexto, eu queria passar essa introduçãozinha, esses primeiros 30 minutinhos aqui conversando com vocês em relação sobre isso, porque a grande cereja do bolo que eu queria trazer, que é o mote, na verdade, desse encontro síncronos da gente, é literalmente a gente fazer essa reflexão conjunta, tal qual o nosso último encontro também, né? Então, por exemplo, a pergunta que eu trago é essa, né? Como é que a cultura digital e as narrativas transmediáticas, elas podem transformar o ensino e a aprendizagem de forma geral, mas também na EPT,
né? Então, queria aqui que a gente fizesse um contexto, não sejam tímidos, tá? Mas no sentido de que eu gostaria que vocês compartilhassem e com os outros também algumas ideias, ou no chat, ou abrindo o microfone também. Lembre-se que não existe resposta nem certa nem errada, né? O objetivo aqui é a gente refletir junto, aprender com as diferentes perspectivas de vocês também, né? Ou, por exemplo, vocês podem me trazer algumas ideias de pensar como vocês poderiam utilizar uma narrativa transmediática no planejamento de uma aula, ou como as TDICs podem, na verdade, ajudar a engajar os estudantes na criação de conteúdo, enfim. Vamos nos ouvir nesse processo, tá? Monique, por favor, dá a estreia aí pra gente. Monique? Ah, tá certinho. Qualquer coisa, enquanto Monique estrutura aí, a gente passa para Fabiane. Estão me ouvindo? Ó, pronto, perfeito, Monique. Desculpa, meu microfone aqui deu uma travada, mas Imagina. acho que agora foi. Aproveitando aqui a oportunidade, eu queria contar uma experiência, né, que eu vivi nesse ano letivo de 2024. Eu fui professora de um curso técnico de administração. E eu ministrava uma aula e eu estava sentindo que os alunos eles não estavam aproveitando, não estavam se conectando com a disciplina nem com o conteúdo. Então, eu tentei trazer algo que fosse atrativo para eles. Então, eu utilizei as redes sociais, eu utilizei o Instagram. Eu não sei se é uma questão de se encaixa nas relações transmediáticas, mas foi algo que foi muito positivo. Eles adoraram, eles criaram vídeos, eles fizeram jornal, eles abriram loja. Então, foi algo que foi muito positivo. E, desse dia em diante, o Instagram, ele faz parte de quase todas as disciplinas que eu ministro. Eu tento colocar o Instagram como uma forma de avaliação, uma postagem, um card, uma propaganda, um vídeo, uma entrevista, e eles adoram, eles gostam demais, porque é algo que está na realidade deles. Então, eu não sei se encaixa nessa questão transmediática, mas é algo que foi fantástico na minha experiência. Só essa contribuição. Obrigada. Obrigado por compartilhar, Monique. Isso é muito legal. Interessante saber, né? Porque você evoca aí um protagonismo inerente ao conteúdo, né? Ao consumo, ao contexto dessas mídias também, né? Talvez não necessariamente algo muito posicionado como transmediático, mas definitivamente algo de uma cultura da convergência, tá? Definitivamente, né? É algo, inclusive, que a gente comentou na aula passada, não sei se você estava presente também, né? O comentário de uma professora da rede, uma professora da rede pública do Rio Grande do Sul, que é a Paula Mastroberti, né? E a Paula estava literalmente falando, nossa, eu trouxe jogos aqui, né? Jogos didáticos para jogar com os meus alunos, como se fosse aqui um grande escape do livro didático que eles já estavam ali, né, de saco cheio. Mas, na verdade, eles não comparam um jogo didático com o livro didático, eles comparam um jogo com os jogos do dia a dia, né? Então, assim, no fim das contas, foi um grande banho de água fria, porque ela pensou uma coisa, mas os alunos demonstraram outra realidade, né? E isso foi sendo construído ali em conjunto. Então, quando você traz essas mídias, né, para dar esse respiro realmente, né, essa interface, essa faceta, né, de cultura digital, realmente você vê que o ânimo muda, né? Então, obrigado demais por ter compartilhado isso. Muito interessante, tá? Fabiane? Boa noite a todos. Realmente, assim, quando a gente parte para a cultura digital e as possibilidades que a tecnologia traz para mediar, né, para servir como mediadora da educação e, em particular, na IPT, já que nós estamos preparando o futuro trabalhadores que vão atuar no mercado altamente globalizado e tecnológico, é muito interessante, mas eu gostaria de levantar dois aspectos aí que eu acho que são importantes, entre outros. Há uma carência muito grande de formação de professores para isso, e o próprio recurso, né, a própria estrutura para isso, né?
a escola que eu atuo, eu trabalho com 3 modalidades. Eu trabalho com ensino médio, eu trabalho com aqueles alunos que já concluíram o ensino médio, estão só buscando o técnico, e trabalho com ProEja, né, o EJA, adultos que estão retornando para concluir o seu ensino médio juntamente com o técnico. Então, são 3 públicos diferentes, 3 gerações praticamente diferentes, e que apresentam diversas dificuldades inerentes à inserção justamente nas ferramentas digitais. E isso é algo que nos angustia muito, né? Muitas das vezes eu tentei fazer atividades com eles na sala de informática, com jogos, com quiz, e a gente vê muita dificuldade que eles têm, né? Apenas de ligar o computador, de acessar o navegador, de criar um e-mail, é uma dificuldade muito grande. E na escola que eu trabalho, apenas uma sala de informática. A gente tem que disputar essa sala em meio a uma escola que contempla mais de 1.500 alunos, né? Então, assim, eu acho que é uma ferramenta importante, é preciso haver muitas discussões sobre, né? Principalmente quando se fala nessa divulgação, né? Nesse acesso a essa informação. E para nós, professores, é um desafio transformar esses alunos, né? Contribuir para que esses alunos estejam inseridos nessa cultura, mas de forma crítica, ética, e é um grande desafio, né, para nós, enquanto professores, porque muitas das vezes nos deparamos com o desconhecimento e também com a falta de estrutura que nos permita realmente trabalhar diante da cultura digital. Obrigado, Fabiane. Realmente, essa sua angústia ela é muito compartilhada, né? Principalmente quando a gente tem essas medidas aí como elementos precisos para um abismo educacional que há entre a rede pública e privada, né? Então, de fato, falta formação, né? Como o Filomena já pontuou aí também. Realmente discrepante, né? Principalmente, não lembro quem foi, minha gente, mas tinha alguma professora, não sei se era não sei se era da Bahia, mas era alguém que estava tanto na rede pública quanto na privada, e estava falando como era discrepante nesse contexto de cultura digital, tanto em termos de formação, quanto em termos de estrutura, de infraestrutura no geral, né? E a gente vê realmente o chão de sala de aula é outro patamar, né? E são questões que a gente tem que debater, tem que discutir, né, para poder, né, reverberar essas vozes aí também. Então, muito obrigado, Fabiano, pelo seu contexto também, né? Jocelyn, você, por favor. Boa noite, vocês estão me escutando? Perfeito. Ah, tá bom. Então, eu acho que a cultura digital, né, essas narrativas transmediáticas, né, elas podem transformar a educação profissional e tecnológica, no sentido de que também criando ferramentas, né, trazendo, né, assim, modos dos jovens poderem compreender as novas tendências tecnológicas. A gente sabe que as tecnologias estão impactando, né, o nosso cotidiano, a nossa cultura, e hoje em dia, né, a gente vê aí, tanto nas escolas, em tudo, né, como tudo se dá como o senhor mesmo havia dito aí, em múltiplas plataformas. Então, as redes sociais, eu achei muito interessante o que a colega anterior trouxe, de poder utilizar o Instagram, né, que são redes sociais que fazem parte do cotidiano dos jovens, né, o TikTok, e nas escolas também dentro, a gente vê que os jovens hoje, eles se informam muito por esses meios, né, de comunicação, por essas redes sociais. Então, também é uma forma de manter eles informados. E também desenvolver competências, né, no sentido de que eles aprendam a usar essas tecnologias de forma a contribuir para o desenvolvimento profissional, né, então, assim, fazer buscas, pesquisas, entender aí outras plataformas que podem contribuir no desenvolvimento, como LinkedIn, né, hoje também as formas de recrutamento e seleção que são feitas de modo também remoto, através de páginas como o Gulp, como o Kenobi, como o Solids, né, que estão muito presentes aí no mundo corporativo hoje em dia. Então, o mundo corporativo hoje, ele também está exigindo, né, que esse trabalhador, ele tenha
essas competências, essa habilidade com tecnologia, né? E do mesmo modo, a gente também não pode deixar que, digamos, a tecnologia, essa coisa muito rápida, né, ela faça com que a comunicação, né, perca a sua função, né? Então, assim, fazer com que eles utilizem isso de modo assertivo, né? Então, ver como isso pode impactar de modo positivo, trazendo jogos, gamificação. Eu sempre faço correlacionamento assim com muitas coisas que são tragos, que são tá rolando no diálogo das redes sociais, no Twitter, Trends, tudo mais. Utilizo o próprio LinkedIn, às vezes eu escrevo alguma coisa, peço para eles responderem na página, já utilizei o Instagram também, né? Isso também é interessante para o professor, né? Porque ele também vai desenvolver essa habilidade. O jovem, muitas vezes, ele já tem essa habilidade de fazer vídeo, fazer aquilo, coisas que sejam atrativas, né, para a juventude, e a gente pode estar, digamos assim, oportunizando disso para poder melhorar, né, a nossa performance também em sala de aula, ter um ambiente que seja, digamos assim, um pouco mais, digamos, moderno, né, tá conversando com os alunos. Eu gosto muito de utilizar a interação pelo Canva, né, então, assim, a cultura digital, né, ela tem transformado a nossa sociedade, e a tendência é que cada vez mais nós estejamos mais conectados, né? Então, assim, quais os impactos positivos que nós vamos querer produzir, né, com o nosso modo de ensino e como que a gente também vai estar utilizando essas ferramentas, né, dentro das nossas aulas. Isso também nos ajuda a entender, né, os desafios, né, relacionados à tecnologia dentro do ambiente profissional, né? A colega anterior trouxe também como a questão da ética, que é muito importante se trabalhar, né, compreender, né, tipo, o uso responsável também, né, e não deixar que isso se torne algo que tome o tempo, que crie a procrastinação, entender também quais são os entraves da tecnologia para que a gente possa estar trabalhando de modo a desenvolver neles, né, essa responsabilidade, né, também com as atividades, né, e isso é um desafio para a gente que está em sala de aula, porque os alunos ficam, hoje em dia, basicamente o tempo todo no celular, a gente tem que ficar ali, né, chamando atenção e tudo mais, né, mas eu acho que isso é muito importante também, né, para o desenvolvimento comunicacional. Hoje nós temos uma comunicação que é rápida, que é dinâmica, e o jovem ele está ambientado a isso, mas muitas vezes o instrutor, né, ou o professor não está, né, então e às vezes a gente até subestima a capacidade do próprio jovem compreender, né, e achar que tudo, porque tudo é muito raso, muito superficial. A gente sabe que mas em algumas vezes o que traz maior interesse faz com que eles se aprofundem em um outro assunto, mas também faz com que eles tenham ali ciência de algumas questões, né? E eu acho que tem impactado positivamente, né? E a gente estimular, né, o uso da tecnologia nas suas diversas plataformas é importantíssimo no desenvolvimento das nossas atividades, até para estar integrando cada vez mais o jovem na aula, estimulando ele a participar. Se ele muitas vezes tem uma dificuldade de comunicação ali oral, eu percebo que muitas vezes numa interação digital ele consegue trazer aquilo que ele muitas vezes tem uma certa, digamos, vergonha de dizer, né? Então, assim, é isso. É bem por aí. Como você falou, né, Jocelyn, é muito uma questão tangencial, né, de vários conteúdos ao mesmo tempo, e essa necessidade de filtrar, né, ou então realmente ter uma intencionalidade pedagógica para aquele conteúdo é muito importante para que se tenha realmente pensamento crítico e, enfim, né, Isso. vai para outras questões de letramento, até estatístico, né, de interpretação de gráfico, por exemplo, enfim, que a gente pode ter nesse sentido. Então, é muito oportuno sua fala também. Obrigado pelo relato de experiência também, né. E, Daisy, você, por favor. Eu só vou acrescentar aquilo que todos falaram, né? Eu acho que o EPT tem que vir desde a base,
né, dos anos iniciais. É porque, assim, eu dou aula para todos os níveis e eu tenho uma classe do ano inicial. E eu vejo a necessidade de estimular as crianças desde pequena a perceber, né, ter essa perceptividade, ter uma crítica e ética ao mesmo tempo. Porque não é toda informação que pode ser, vamos falar assim, recebida e usada, né? Então, ele tem que ter uma ideia daquilo que pode ser. E eles adoram essa parte da internet, do uso, da busca, dos passeios imersivos, eles amam, né? Assim, de ir para o zoológico sem precisar sair da escola, biblioteca, museu. O engajamento é total, né? Aí a gente sabe que na prática não é todas as escolas que tem, né? Eu estou numa escola do estado e tem, né? A gente tem assim um revezamento de uso dos computadores, e aí a gente usa isso, aí eu vejo as habilidades que eles têm, alguns que não têm, as competências que são envolvidas, e aí eu faço aquele engajamento social dentro de uma sala de aula, para que todos almejam e consigam fazer dessas narrativas a sua concepção, né? Porque é um pouco complicado, né, de falar isso, né? Já os maiores, eu vejo que eles precisam dominar para entrar no mercado de trabalho, independente de que área vai, né? Eu falo com eles que eles precisam de mexer no Word, no Excel, no básico, para que eles consigam fazer os outros, né? Porque é tudo engajado, sem querer ou não. E aí eu vejo essa indisponibilidade deles, que é o mais fácil, é só mexer nas redes sociais. E aí eu trago para eles vamos mexer aqui, vamos fazer o grosso, vamos escrever um texto, eu quero escrever a pauta, vamos fazer uma lauda. Nossa, que confusão para saber o que é uma lauda, eu fui explicar. Então, assim, é difícil de um lado, mas eles gostam, eles falam assim, professora, eu nunca observei um edital de concurso do jeito que você me falou. Né? Aí eu falei assim, então isso tudo está gamificado, né? Eu vejo tanto a base que eu preciso lá dos pequenos, que eu estou com os pequenininhos, quanto os maiores que precisam para ir para o mercado de trabalho. Não pode só inteirar de um lado e esquecer do outro. E a prática leva ao melhor resultado. E eu vejo muita resistência ainda dos profissionais da educação, e dessa falta de interesse, eu não sei se é interesse ou a falta de prática, ou precisa mesmo uma reciclagem, né? Porque é necessário para esse mundo tão moderno. Acho que é só isso. Super oportuno também, verdade. Você que está em vários níveis, dá para perceber isso de forma mais latente também, né, Deise? Obrigado, muito, muito boa sua observação. Tá. Depois disso, Thaís. Thaís, está por aí? Agora. Oi, não tinha dado permissão ainda aqui no sistema. Boa noite para todo mundo. Eu fiquei ouvindo os colegas aí e a instrução do professor e fiquei lembrando de umas coisas que eu sou formada em letras, de umas coisas que eu aprendi lá no curso de letras e que foi muito... A gente se assusta um pouco quando a gente aprende nas cadeiras de pedagogia, quando se diz que a gente precisa ensinar de uma forma mais individualizada, buscando contemplar as individualidades dos alunos, porque cada um tem uma forma diferente de aprender, um vai aprender de forma mais visual, de forma mais auditiva, lógica, espacial, e o meu segundo grau, a minha formação básica, não teve essa formação, era ler no livro, ler no quadro, copiar no caderno e deu. E eu fiquei ouvindo vocês e fiquei pensando assim que quando a gente utiliza essas diferentes tecnologias digitais, a gente consegue fazer essa contemplação, porque o aluno vai conseguir acessar o conhecimento de diversas formas, de uma forma visual, ele pode ouvir um podcast, ele pode ver um vídeo, Nossa, eu me lembro no meu segundo grau que a gente ficava maluco quando ia ir no museu, quando ia fazer uma coisa diferente, porque era uma forma muito precária, claro, que não digital, mas era uma forma de acessar esse conhecimento de outra forma.
né? Então, eu vejo muito que hoje essas tecnologias, elas vêm para ajudar a construir essa forma pedagógica de realmente entender o aluno em si. A gente fica pensando assim, é uma forma nova de ensinar, é uma forma jovem, e não é que é jovem, não é que é jovem, né? É que não tinha no nosso tempo, tá certo que eu vejo aí muitos rostinhos novos, né? Estou falando lá do meu tempo, mas é que, por que que os alunos gostam quando tem mexer no computador, com novos programas, com novas tecnologias? Porque eles realmente aprendem, porque realmente vai contemplar essas diferenças que a gente tem de maneiras de se aprender, né? Tá certo que a gente concorda lá com a colega Fabiane, que a gente ainda precisa suprir muitas barreiras aí desse vazio digital que a gente tem nas escolas, né? Mas que ainda precisa ter muito avanço nesse sentido, mas pensando numa forma educacional, isso é um avanço muito grande para a educação em si, ter essas tecnologias à nossa disposição. Isso aí só vai ajudar o trabalho do professor, e a gente tem que se abraçar nisso aí para fazer um ensino melhor e mais abrangente. Obrigado, Thaís. Você, como uma cria da letras que nem eu, né, na sua fala me veio logo a ideia de deixei até no chat ali mais cedo, dos multiletramentos da Roxane Rojo, né, também nesse sentido. Então é bem, muito legal mesmo. Obrigada. Obrigadíssimo. Selmo, logo em seguida. Olá, boa noite, professor. Está ouvindo? Dá para Oi, ouvir? perfeito, Selmo. Boa noite, colegas. Professor, eu vou fazer uma síntese de tantos questionamentos que eu tenho, e ouvindo os colegas, alguns já responderam até algumas perguntas. Eu tenho uma preocupação enquanto à tecnologia. Eu estava fazendo algumas pesquisas, né, ouvindo alguns estudos. O Brasil ele está atrasado comparado à Europa, ao estudo, né, da sala comum regular, 30 anos, assim alguns estudos falam, né? E após a pandemia, o Brasil está atrasado 10 anos, portanto 30 com 10, 40 anos, né? Estamos bem dizer, quase meio século atrasado comparado à Europa. Comparado isso, é um apanhado que eu estou fazendo, você tá bom? Porque é por causa do tempo. E comparado à China, tá? Agora a China há pouco tempo já lançou a tecnologia 5G, né? Está bem avançado, nós ainda estamos no 5G, e a China já fez nesse lançamento satélite no espaço para usar a tecnologia 6G. Agora, imagine nós aqui no Brasil, como nós estamos atrasadíssimos comparado à criança da educação infantil, como alguns colegas já colocaram aí, comparado que já faz o uso da robótica, tá? Tecnologias avançadas, que aqui no Brasil, quem usa esse tipo de tecnologia são jovens, adolescentes que estão no ensino médio, fazendo curso técnico. Imagine isso nas nossas escolas, tá, públicas, que nós, nem as privadas ainda, nem todas, né, a não ser aquela que tem uma mensalidade muito cara mesmo, tá, a partir de R$ 4.000, ainda faz esse uso da tecnologia, e nós que estamos na escola pública, nós estamos no chão da escola pública mesmo, diretamente, o nosso atraso é gritante, gritante mesmo. Aí eu fico pensando, nós como ainda estamos aqui na fase ainda da tecnologia, imagina aquelas pessoas que já estão com 40, 45 anos, 50 anos, que às vezes até para mexer no celular, tem aquela dificuldade para mexer no celular. Imagine essas pessoas com o andamento da tecnologia, as escolas ainda públicas do Brasil, ainda não atende todos os alunos, como a professora ainda colocou na escola dela, é atendido mais de 1.000 alunos, e nem todos podem fazer o uso, e quando usa ainda, nem todos sabem fazer o manejo, certo, da tecnologia, do computador, fazer uma digitação, fazer uma pesquisa. Então, essa é a minha percepção que eu vejo, sendo bem síntese, bem rápido na minha conclusão,
eu vejo essa preocupação enquanto o uso e o estudo da tecnologia. Você traz um apontamento, na verdade, muito oportuno, Sam, porque isso é para ser discutido realmente, tá? Inclusive, o tópico da nossa semana 3 é um EPT para todos, né? Que apesar de tratar da acessibilidade a afins, cabe muito essa estrutura. E já vi ali Filomena falando mais uma vez da falta de formação. Sim, é por aí, né? É interessante porque são pesquisas e dados muito complexos, né? Como você mesmo pontuou, apesar de declarar sua síntese aí também nesse sentido. Mas, de fato, né, também não dá para negar, né, por exemplo, que o Brasil avançou muito na última década aí com a universalização do acesso à educação infantil, né, especialmente para a escola ali, mas óbvio, a gente sabe, a gente vê isso o tempo inteiro, né, de como são absurdos os desafios ali em creches, né, onde tem esse déficit de vagas, desigualdades regionais ali que são significativas também, né, enfim, né, e quando a gente vai comparar então com esses outros polos aí, né, isso vai para outro lado. Então, embora o Brasil tenha progredido no acesso à educação infantil, né, a qualidade e o alcance ainda são muito inferiores aos padrões que são encontrados aí em outras localidades, né, principalmente quando a gente analisa esse cenário até internamente, como você mesmo falou, inclusive retratando essa questão de mensalidade, né. São muitos fatores, né, financiamento limitado, desigualdade, desafio estrutural e histórico também, né? E a superação dessas barreiras realmente exige aí investimentos que são consistentes, muitas políticas públicas aí eficazes, né? Uma visão realmente de longo prazo, mas que, assim, apesar de todas as dificuldades, a cultura digital pode ser, então, um grande pilar estruturante dessa mudança, né? Um agente de mudança nesse sentido também. Então, muito obrigado por esse contexto também, que eu acho que é importante a gente realmente se atentar, né, para essas comparações também. Muito bom, muito bom. Obrigado, Selmo. Hermes. Olá, boa noite a todos aí. Olá. Meu nome é Hermes Zella, eu sou aqui do norte de Santa Catarina, né? E aqui nós temos uma experiência aqui com o Pronatec, o antigo Pronatec, né? E então também eu estou dando aula num SEDUP aqui, que é uma escola técnica estadual, né? Ouvindo o que os colegas falaram, realmente, né, as possibilidades, né, de inovação, né, de criação de novos processos de passar as aulas, né, desde utilizar um filme ou algo assim, como os colegas falaram, né. Mas a minha dúvida, por exemplo, assim, ó, eu sou aí da geração X aí, né? Nasci nos anos 70 e, tipo, nós observamos, né, essa evolução rápida, né, da tecnologia, desde as cartas até o fax, né, e celular e tudo mais. E observando, por exemplo, quando eu era criança ali, por exemplo, o filme do Robocop, por exemplo, né, surgiu o filme do Robocop, depois surgiu o jogo do Robocop no fliperama. Aí nós íamos no centro da cidade, no caso, jogar ali no fliperama com as fichinhas o jogo do Robocop, né? E assim outros, né, das Tartarugas Ninja, por exemplo, e até hoje, por exemplo, assim, por exemplo, deixa eu usar o exemplo, por exemplo, do Batman, né? Então aí agora tem aí a série, tem o jogo, tem o Lego, né, do Batman. Então, assim, professor Caio, nós de repente que poderíamos, quem sabe, criar algo assim com base no que já existe, né, um filme assim em sala de aula, de repente partir para a criação de uma por exemplo, assim, os alunos pegam ali, por exemplo, o filme Ford versus Ferrari ali. Aí, com base no conteúdo do filme, eles poderiam, por exemplo, nós poderíamos passar para eles criar ali, por exemplo, um podcast ou fazer assim uma encenação das lições mais importantes do filme, por exemplo. E talvez gravar isso aí seria uma aplicação prática das narrativas transmediáticas, seria isso aí, né?
Seria que transformar algo que já existe, um livro, um filme ali, algo assim, e de repente instigar eles a fazerem uma produção de vídeo, né? Ou talvez uma história em quadrinhos, por exemplo, né? Seria até ali, eu usei ali os antigos vídeos do telecurso do Senai, né? Telecurso 2000, né? Vídeos estão no YouTube ali. Eu pedi para alguns fazerem uns quadrinhos, por exemplo, de alguns vídeos pegar escolher e fazer em forma de quadrinhos. Eles adoram essa parte prática, assim. Todos os professores aí, os colegas falaram da parte prática, né? Você acha que teria isso, né, professor? Eu acho que teria algo nesse sentido aí. Definitivamente, Hermes, você definiu com maestria, né, o que seria uma aplicação de transmídia em sala de aula. Né? É exatamente isso. Na verdade, uma nova roupagem para um conteúdo que já existe, ou até mesmo o desenvolvimento de um conteúdo novo, mas que se encaixe como uma pecinha, já que você falou de Lego, em outro conjunto de peças que já está estruturado. Né? Então, aquela velha história de você conseguir agregar um pouco mais e agregando um pouco mais dentro de um universo narrativo comunicacional de informação que já existe, né? Aquela velha história de quem como é que é o ditado, né? Quem conta adiciona um ponto, uma coisa assim, agora eu esqueci, não me vê na cabeça, mas é literalmente isso, tá? De diversas narrativas pautadas no entretenimento, como você mesmo falou isso aí, tá? Porque já vi, né, tem um colega da história, professor Rafael França, que hoje está lotado na Universidade de Pernambuco, na Estadual de Pernambuco, a UPE, no campus da Mata Norte, e é um professor que utiliza, por exemplo, já utilizou, por exemplo, o contexto você falou de Robocop, né? Ele como historiador, né, pensando ali toda aquela indústria, né, de Detroit no começo, é isso, Ricardo, obrigado, quem conta um conto aumenta um ponto, Filomena também, então, literalmente, né, então por que não utilizar esse boom aí do Robocop, por exemplo, como o professor Rafael França fez, né, de trabalhar, por exemplo, a indústria automobilística num contexto de história, num contexto geográfico, né, e toda essa ideia, usando o Robocop como mote também nesse sentido, né, e aí vai tangenciar, né, contextos da educação que estão ligados a censos demográficos também, há um contexto sociocultural também daquela população, enfim, né, desigualdades e afins, né, e algumas críticas também. Né? Então é muito interessante, principalmente quando a gente faz trabalhar com memória afetiva, tá, Hermes? Então é literalmente isso, tá? É a gente realmente, nesse processo, claro, na produção de um podcast, na produção de uma história em quadrinhos, etc., o próprio aluno, né, ser o protagonista dessa sessão, de ter uma autonomia, de não ser mais uma variável passiva daquele paradigma comunicacional, mas ser uma estrutura ativa e atuante, como uma audiência potente, que as gerações passadas, por exemplo, não tinham, né, essa oportunidade. Então, você é um produtor de conteúdo em potencial, como se basicamente hoje tudo fosse domínio público, né? Obviamente tem, né, as problemáticas em relação a isso, mas no geral esse é o caminhar, né, desse sentido. E a gente finaliza, como a gente começou ali no chat, com a palavra de Cícero aí, e vamos embora, Cícero. O que você traz para a gente debater? Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu já até antecipei um pouco no chat, né, aí essa realidade, trazendo a questão, primeiro pegando para a relação do ensino-aprendizagem, quando a gente traz a realidade das avaliações externas. E aí, como já pontuado em português, né, então existe um fator de avaliação que chama a atenção da habilidade dos estudantes de poderem captar informações, sejam elas informações verídicas ou falsas, e saber compreender, saber ter um senso crítico de avaliação para poder definir ali o que de fato deve acolher ou rejeitar, mas também de saber interpretar imagens, né, captar as mensagens das imagens,
seja quadrinhos, seja ali imagens em movimento ou não, né? Então, a gente sabe que os nossos estudantes, eles já são cobrados por isso, né, nas avaliações externas. Só que nós ainda insistimos em não querer desenvolver essa realidade do acesso a eles na dinâmica transmediática, né, de compreender nos altos meios. Aí os colegas já pontuaram várias coisas que a gente viu na aula passada dos desafios, né, da utilização da cultura digital no meio, na educação e tudo, e muitos fatores que são desafios, mas que a gente sabe que essa realidade que nós vivemos, que é uma discussão aí já gerada e que recentemente o Senado aprovou a proibição do uso de celulares nas escolas, mas nós não podemos ali ir contra uma realidade que é própria dos nossos estudantes, que estamos preparando, como vem aqui o questionamento, preparando eles para serem lançados no mercado de trabalho. Então, às vezes, nós fazemos essa dimensão de mundos paralelos. Nós vivemos em dimensões paralelas, em que o nosso estudante é um na sala de aula e fora da sala de aula é outro, né? Então, há aí essa necessidade de integração entre os dois mundos, né? O mundo do aluno na sala de aula e o mundo do aluno fora da sala de aula, fora do ambiente escolar. Então, nós ainda temos essa dificuldade, precisamos superar essa dificuldade de, na interdisciplinaridade, utilizar os meios, as mídias, essa realidade transmediática para preparar o nosso estudante para o que nós seremos cobrados, não só eles, mas nós também, professores, seremos cobrados nas avaliações externas, de como o estudante ele pode lidar com situações diferentes, sabendo acolher a mensagem, sabendo acolher o que é que está ali presente na realidade, e não fugir dessa situação de mundo paralelo. Eu até lembrei, e levando utilizando da narrativa transmediática, esses dias, olhando as redes sociais, em uma página, um professor ali de modo muito leve, tratando da questão do que os professores desejam, ou que os alunos desejam de ano novo para os professores. Aí, desejando feliz ano novo, aí um dizia assim, mas é mais um ano que eu não utilizei Bhaskara, é mais um ano que eu não utilizei o pretérito mais que perfeito. Então, essa dimensão, essa interdimensão que a gente, muitas vezes, faz aí, passa nessa realidade de preparação dos nossos alunos, seja técnico, seja profissional técnico, ou mesmo ensino regular, como é o meu caso, que sou de escola regular. E aí a gente cai nesse erro de querer viver em um mundo paralelo. Olha, aqui vocês têm que ser assim, e não pode trazer situações, informações do mundo lá de fora. Não, mais uma vez pontuando, aproximar e fazer essa interação do que nós vivemos, do que nós queremos transmitir de conteúdo, de informação para os nossos alunos, com o que eles vão encontrar e vivenciar no mundo, seja profissional, seja em família, em qualquer realidade que eles se encontrar. Maravilha. Complementando sua fala, Cícero, eu acredito, né, que, imagino que você concorde comigo, que essa integração, né, essa indissociação entre real e virtual, né, entre o digital e o offline, por exemplo, né, ela pode acontecer
Através da cultura digital, claro, né? Através desses letramentos, né? Você falou aí no começo da sua fala sobre análise de imagens, né? E me enveredei durante a pandemia, né? Durante o meu doutorado, por exemplo, só a título de curiosidade, me enveredei para alguns estudos relacionados ao letramento estatístico no sentido de análise gráfica. Né, de que a gente vê aqueles tantos números e gráficos ali acontecendo, né, nos noticiários todo dia, né, sobre os números e afins de vítimas da pandemia e tudo, e a gente interpretando todos aqueles números e todos aqueles levantes e linhas que subiam e desciam, né, em PG, em tudo no mundo, e a gente, rapaz, o que é isso? E como o brasileiro médio, por exemplo, interpretava aquele tipo de coisa, né? Então, são números muito distantes e muitas vezes gritantes, né? As formas de interpretar aquilo ali, como a gente, né, tem uma acepção do mundo ao nosso redor, né? Então, é importantíssimo que você fala sobre essa integração, né? E eu vejo a cultura digital como um pilar estruturante dessa relação também, tá? Então, te agradeço pela fala, Cícero, tá? E, minha gente, muito legal, muito oportuno. Queria agradecer todos vocês, né, pela partilha, sempre muito potente, sempre muito interessante. Essa aula, como a gente já tinha começado, né, a gente tinha comentado, ela vai ficar gravada. Assim que ela estiver prontinha, já subo lá no nosso ambiente também, assim como a transcrição do chat, para a gente poder socializar com os colegas. E é isso, desejo para vocês, né, um ótimo fim de noite também, um ótimo restante de semana, minha gente. Muito obrigado pela compreensão também. E, né, ótimos estudos também, nesse sentido aí das nossas atividades, das nossas contribuições e suas avaliações, assim como os materiais também, tá? E, gente, tudo de bom para vocês, até a próxima e tchau, tchau. Obrigadíssimo. Oi, Camila, alguém ia falar alguma coisa? Não? Acho que não. Tchau, gente.